Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Semana passada o pastor Ribamar pregou a respeito de uma mensagem que dizia: sai da caverna. Elias estava na caverna. E nós estaremos hoje pregando uma mensagem, o período da história de Israel, praticamente o mesmo. Nós estaremos falando sobre o profeta Eliseu, o profeta que sucedeu a Elias. Esse período de Elias e o período de Eliseu foi um período da história de Israel em que Deus levantou profetas como Elias e Eliseu para lutar contra o baalismo que predominava, a adoração a Baal que foi implantada naquele país, em Israel, através de Jezabel e Acabe. E então Deus levantou esses profetas. E nessa noite nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Eliseu, como foi, o que aconteceu naquela época. Mais precisamente, a nossa visão, a nossa mensagem está voltada no capítulo 6, está no capítulo 6. E o contexto dessa passagem de capítulo 6 é justamente em relação a essa guerra que Deus havia travado contra a nação de Israel por causa do seu pecado de idolatria. Não somente destruindo a idolatria ali naquele país, mas também levantando as nações vizinhas para trazer correção à próprio Israel. E mesmo assim, corrigindo, Deus tinha amor, tinha misericórdia com Israel, porque sabia que o que ele estava fazendo era para um bem maior. Por isso, às vezes as pessoas sofrem, às vezes as pessoas passam por algumas coisas, mas é para um bem maior. E naquela época Deus estava tratando com Israel e levantou a Síria, o reino da Síria, para guerrear contra Israel. E nessa guerra, nessa luta, o rei da Síria buscava a oportunidade para matar o rei de Israel e preparar para ele emboscada. Então, todas as vezes que ele tentava fazer alguma coisa, ele reunia com seus conselheiros e ali pedia conselho como deveria fazer, e daí então ele colocava emboscada, esperava o rei de Israel. Mas o que acontecia é que tudo que ele discutia, tudo que esse rei fazia ali em silêncio com os seus conselheiros, Deus revelava ao coração do profeta Eliseu, que estava ali em Israel como profeta. E Eliseu ia e dizia ao rei de Israel que alguma coisa, que ele não deveria ir para tal lugar, que ali estava preparada uma tropa para atacá-lo e matá-lo. E a Bíblia diz que isso não aconteceu uma nem duas vezes, mas por várias vezes Eliseu poupou a vida desse rei dessa forma, Deus mandando uma mensagem. Então o rei da Síria reúne com os seus conselheiros, com o seu exército, e pergunta: quem no nosso meio é em favor do rei de Israel? Quem é o traidor? E um dos seus conselheiros diz: não há traidor no nosso meio. Na verdade, é porque lá em Israel tem um homem de Deus. Lá tem um profeta de Deus que tudo, até mesmo as coisas que você fala no seu quarto, Deus revela a ele. Então ele decide buscar esse homem de Deus, esse profeta, manda um exército buscar Eliseu, porque no seu conceito, na sua concepção, ele pensa que se ele prendesse Eliseu, ele teria agora uma oportunidade para matar o rei de Israel. Então ele pergunta para os seus auxiliares aonde Eliseu estava, e eles dizem em Dotã, numa cidade. E é onde nós começamos a nossa leitura no versículo 13 de 2 Reis 16, versículo 13. Todos encontraram? Diz assim o versículo 13: disse o rei da Síria: ide e vede onde ele está, Eliseu, para que eu envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade.
E quando o moço do homem de Deus, ou quando o discípulo do profeta Eliseu se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra Eliseu, ele orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Só até aí a nossa leitura. Como eu disse para vocês, o nosso contexto em que esse homem estava buscando, esse rei estava buscando matar Eliseu, faz parte daquele período em que o pastor Ribamar pregou a semana passada. O pastor Ribamar pregou a respeito de Elias, dizendo: sai da caverna, e aplicou isso na nossa vida, que nós temos cavernas, problemas na nossa vida, que devemos vencê-los. E nessa noite eu quero falar na vida de Elias, de Eliseu, melhor dizendo, e quero usar 3 palavras para aplicar na nossa vida, e que aplico também na vida de Eliseu. Observo que ele passou por isso. A primeira palavra que eu vou usar é a palavra independência. Eu creio que todos nós aqui amamos independência. Creio que todos nós almejamos independência. Se você está aqui nos Estados Unidos, possivelmente o primeiro motivo pelo qual você veio foi independência econômica. E não tem nada de errado com isso. Quando você chegou nesse país, você percebeu que você não era independente, porque você passou a depender de situações, passou a sonhar com a independência aqui dentro. Você ia no supermercado, tinha que levar alguém para te ajudar. Você ia fazer um trabalho, qualquer que seja, precisava de alguém para traduzir para você. Quando você chegou nesse país, foi como se você fosse um bebezinho novamente. E eu tenho visto cada histórias tremendas nesse país, por não conhecer bem, estar começando tudo aqui, começando uma vida nova, experimentando coisas diferentes. Eu vi cada coisas interessantes. Um rapaz que trabalhava comigo, mandaram ele comprar um alface daqueles que vem enrolado. Ele chegou com a cabeça de repolho. Até hoje o apelido dele é repolho. Ele não gosta. Ele não está aqui dentro nessa noite, não se preocupe. Mas esse tipo de coisa acontece. Eu fui, na verdade, pediram que eu comprasse uma vez no supermercado papel higiênico, e eu rodei em toda a seção, não entendia nada. Encontrei, na verdade, papel toalha, e trouxe papel toalha. Que diferença! Eu pensei, mas aqui na América tudo é grande mesmo, americano é tudo grande, no mínimo deve ser por esse motivo. Mas essa é a verdade. Nós buscamos a nossa independência aqui para dirigir. Quantas pessoas até hoje não lutam em ter uma independência para poder dirigir nesse país? Quando você estava no Brasil, você com certeza, na sua infância, você sonhava atingir os 18 anos de idade para ser independente. Eu sonhei. E é como que os anos, 3, 4 anos de minha vida, foi como se fosse um século. Eu esperando chegar a completar 18 anos para fazer o que eu pensava que eu poderia fazer. Aqui, se você foi criado aqui, se você tem menos de 16 anos de idade, você está ansiando chegar aos 16 anos de idade para poder tirar sua carteira de motorista e dirigir. Ser livre, poder ir para lá e para cá, sem depender de ninguém. E
independência, em que o Brasil ficou independente de Portugal, passou a ser uma nação, entre aspas, independente. E até hoje nós comemoramos isso com as paradas militares, as paradas civis no Brasil, estudantil. E nós vamos para a Avenida Goiás, lá em Goiânia, se você é de Goiânia. E ali assistimos aquela parada militar estudantil. E eu até mesmo já desfilei nisso, tocando banda na Escola Bandeirantes, Escola Estadual Bandeirante. Eu tocava corneta na banda. Não gostava muito, mas enquanto estava ali, pelo menos enquanto eu treinava na banda, eu era dispensado de educação e física. Por isso que sou atlético assim. Pensei, não preciso de mais, que eu tenho o suficiente. Mas a verdade é essa. Eu vinha conversando com o Itamar disse que desfilou ali como militar. E sabe que a coisa não é fácil, né, Itamar? Aquele sol quente. O Itamar disse que calçou um coturno bem apertado, com um fuzil nas costas e marchando ali. E é isso, uma parada cívica, e nós vamos ali para assistir. Aqui nos Estados Unidos as pessoas comemoram o 4 de julho, soltam foguetes. E eu já tive a experiência em 23 anos de Estados Unidos de ter ido assistir uma vez somente. A minha experiência não foi boa. Eu sei que você já foi várias vezes e gostou, por isso que você vai até hoje, mas a minha não foi boa. Eu gastei muitas horas para chegar, quase 2 horas para chegar no local, tive que caminhar muito, estacionei meu carro longe, caminhei muito para chegar no local, onde em 30 minutos aconteceu todo aquele espetáculo, e eu não pude ver nada, somente eu vi o barulho e vi a fumaça depois. E depois foi mais 2 horas para voltar para casa, porque todo mundo saiu de uma vez. Para quem gosta, eu até recomendo, vai, passa o seu dia lá, mas para mim foi muito. A última vez que nós tivemos o 4 de julho, nós estivemos no parque aqui, e mesmo assim eu não consegui ver nada ali, levei até um binóculo. Mas não vi nada, não aconteceu nada, não sei porquê. Quando eu cansei de esperar que eu fui embora, que eu estou chegando em casa, eu estou no meu apartamento e eu começo a ouvir os barulhos. Aí já era muito tarde. Mas isso faz parte da celebração da independência. Independência em várias áreas da nossa vida é bom. Independência em várias áreas, mas tem áreas que a independência não é bom. Ela traz prejuízos na nossa vida, como a independência no casamento. Se você casa pensando que agora vai sair da casa dos seus pais e vai ser completamente independente com a sua esposa, você está simplesmente cometendo um erro. Aí que a coisa vai pegar mesmo. Apesar de, além de pai e mãe, agora você vai ter esposa e vai ter sogra e sogro para dar pitada na sua vida. E para quem já vem do 2º, 3º casamento, vai adicionando, porque eles disseram que não tem ex-sogro nem ex-sogra. A esposa vai, o esposo vai, mas o sogro e a sogra continua. E as pessoas casam e querem ser independentes. Dizem que eu não tenho que dar satisfação para ela, eu vou aonde eu quero, na hora que eu quero. Isso está errado. É só de palavra, porque não faz mesmo, então. Não faz, não vou não, posso não, quero não, minha mulher não deixa não. É só de palavra, não, essa aí não funciona, essa é utopia, eu vou sim, quero sim, minha mulher não manda em mim, é uma utopia. Isso não existe. Mas a verdade é que as pessoas querem ser independentes sendo casadas, e é um erro que comete. A mulher diz, eu não tenho que dar satisfação, eu vou aonde eu quero e faço o que eu bem entendo. Isso é um erro. As pessoas casam e agora querem viver até mesmo vidas separadas, independentes dentro de casa. Aqui nos Estados Unidos, se você for fazer um aconselhamento para casar, a primeira coisa que o pastor ou a pessoa que vai fazer o aconselhamento com você, que ele pergunta é, vocês vão ter conta conjunta? É necessário viver uma vida em comunhão. E às vezes a tendência
Aqueles que concordam, digam amém. Aqueles que não concordam, digam amém. Mas esse é o tipo de independência que não é boa. Que não é boa, a independência do casamento. E eu quero falar de uma outra independência também, que atrapalha, que é destrutiva. É a independência do homem com Deus. A independência que o homem tem colocado no seu coração de viver uma vida afastada de Deus, independente de Deus. O homem, com o passar dos anos, com o passar do seu período aqui na terra, ele tem se afastado cada vez mais de Deus. E não somente isso, ele diz no seu coração que Deus não existe. Salmo 14, versículo 1 e 53, versículo 1 diz: o nécio diz no seu coração que Deus não existe, não há Deus. E diz: tem se corrompido fazendo as abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Porque as pessoas têm tentado buscar viver uma vida totalmente independente de Deus, até dizendo que Deus não existe. E essa independência do homem, na verdade, essa independência do homem marca o ponto exato da sua corrupção espiritual, a sua corrupção moral, a sua corrupção ética, a sua corrupção em todos os seus âmbitos, em todos os seus caminhos. E isso começou exatamente no começo da história do homem. Lá no Jardim do Éden, no Gênesis, quando o homem pecou contra Deus, e aos poucos começou a se distanciar de Deus, vivendo uma vida independente de Deus. Mas nós vemos que Deus, na sua misericórdia, preparou um plano para que nós pudéssemos sair dessa vida, da vida de independência, e buscar a Deus. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos paz novamente com Deus, para viver uma vida com Ele, confiante nele. E quando nós confiamos e entregamos a nossa vida para Deus, entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, então nós começamos uma nova fase na nossa vida. E uma outra palavra que eu quero usar: a dependência. Nós passamos a depender de Deus, viver uma vida confiante em Deus. Confiar em Deus significa depender completamente de Deus. Quero que você vá com sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Quero mostrar para vocês o chamado de Eliseu. Reis, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele, Eliseu, os bois e correu atrás de Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, e o seguiram, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então levantou e seguiu a Elias e o servia. Na verdade, a Bíblia não nos fala muito sobre Eliseu antes dessa parte. Mas eu quero assumir aqui que Eliseu vivia uma vida independente. Que Eliseu vivia uma vida independente de Deus, até aquele momento em que o profeta, o homem de Deus, chegou e mostrou o chamado de Deus na vida dele. Ele abandonou tudo o que estava fazendo. A Bíblia não fala muito no seu passado, mas nós vemos que a partir deste momento, a Bíblia nos mostra claramente que uma grande mudança aconteceu na vida de Eliseu, que foi uma entrega total de sua vida nas mãos de Deus. Eliseu decidiu a confiar em Deus e a depender completamente de Deus. Eliseu mostra aqui nessa passagem que ele pega os seus bois,
então abandonar o seu trabalho, não é isso. Mas eu estou querendo mostrar aqui que neste momento, essa passagem está nos mostrando que Eliseu deixou tudo para seguir ao homem de Deus. Significa que ele estava confiando em Deus. E isso é a marca da sua conversão completa, da sua dependência. Ele colocou a sua dependência total em Deus. E daí em diante ele começou a caminhar com este homem de Deus. Nós vemos nessa passagem o que ele fez, deixando o seu trabalho. Ele deixou a sua vocação, ele deixou o seu passado, ele deixou a sua família. Isso significa que ele estava mudando a sua vida completamente. E quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós dizemos: Senhor, eu quero depender, eu quero te seguir, eu quero viver uma vida contigo. Nós fazemos isso também, nós vivemos uma vida nova. Nós passamos a viver uma novidade de vida. Nós somos nova criatura. Nós passamos de pecadores para filhos de Deus agora. E nós temos que abandonar muitas coisas no nosso caminho. Como Eliseu abandonou o que ele tinha, o seu trabalho, todas aquelas coisas. Isso significa que há coisas na nossa vida que nós temos que abandonar. Eu tenho certeza que na sua vida tem coisas que é necessário serem abandonadas para que você viva uma vida na dependência completa de Deus. Eu não sei o que é, não tenho a revelação de Deus do que é, mas uma coisa eu tenho certeza: eu sei o que está em minha vida, que eu tenho que abandonar para seguir esse Deus. E tenho lutado com todas as forças para fazer isso. Viver uma vida na dependência completa de Deus, confiando em Deus que Ele vai prover para mim, que Ele vai me sustentar, que Ele vai abrir as portas, que Ele vai curar as minhas feridas, que Ele vai me dar vitória no meio das lutas. Confiar em Deus, depender dEle. Eliseu sacrificou os seus animais. Tem coisas na sua vida que devem ser sacrificadas. Tem coisas que devem ser sacrificadas se vocês querem seguir uma caminhada com Deus, confiante nele, dependendo dele. Tem coisas que devem ser queimadas, como esse hino que nós cantamos: já queimei as pontes com o passado. Nós temos que nos desconectar completamente do nosso passado, queimar as pontes que nos levam de volta para aquela vida que não agrada a Deus. E muito pelo contrário, as pessoas estão tentando reconstruir essas pontes, uma vez que Deus já tem pedido que nós queimamos elas. E nós vemos que Eliseu fez tudo isso. Eliseu decidiu viver uma vida na presença de Deus. E se nós continuarmos vivendo essa vida do passado, de forma alguma nós seremos nova criatura, nós continuaremos sendo o mesmo. Eliseu abandonou a sua vida para seguir o homem de Deus, para seguir Elias, o profeta de Deus, o mensageiro de Deus, a palavra de Deus para aquele povo, a ética de Deus para aquele povo, a vida que Deus tinha escolhido para aquele povo, o zelo de Deus para aquele povo, o zelo para lutar contra a idolatria, para abandonar os falsos deuses. Eliseu escolheu seguir este homem que simbolizava o poder de Deus ali em Israel. Eliseu decidiu seguir ele, estar junto com ele. Eliseu decidiu aprender com Elias as coisas que Deus tinha para ensinar para ele. Decidiu a servir a Deus através de servindo Elias, andando com Elias, indo com Elias onde ele ia, assistindo, vendo os milagres que Deus fazia. E cada vez mais Eliseu no seu coração via o poder e a glória de Deus, sabendo que aquilo poderia estar livre em suas mãos também, que ele poderia ser um instrumento de Deus. E nós vemos que Eliseu andou com Elias como um estudante, como um aprendiz. E se nós olharmos na Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver que havia uma escola de profetas. Desde a antiguidade já existia a escola de profetas. Conheço igrejas que baseiam as suas doutrinas, das quais dizem que um pregador não precisa estudar a palavra de Deus para pregar. Basta receber a mensagem na hora vindo pelo Espírito
aprender de Deus. Eu creio que uma delas, primeira coisa que nós devemos fazer é aprender a estudar como ministro de Deus. Mas nós não podemos esquecer uma outra coisa. Jesus Cristo disse: errais por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. E como um ministro, como um pregador, nós temos que aprender que Deus tem a sua palavra, que nós devemos aprender. Mas nós não podemos ficar só nisso, porque nós podemos ficar legalistas e esquecer que Deus tem muito mais também do outro lado, que é no seu poder. Um poder operante no meio do povo de Deus, um poder operante na igreja. Mas também não podemos ficar só desse lado aqui, porque se nós não temos o poder junto com a palavra de Deus, nós vamos nos tornar fanáticos. E nós temos que juntar o poder com o conhecimento da palavra e estar no centro. E manter isso de acordo com a vontade de Deus. Eu creio numa igreja poderosa em que as primeiras coisas que nós devemos aprender é a palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar de mão o poder de Deus. O poder de Deus que foi dado para nós. Jesus Cristo diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E Jesus, ao subir aos céus, disse aos seus discípulos, ele diz que mais coisas fariam nós. Que nós faríamos mais coisas. Não que seriam em número, mas nós tendo um número maior, nós poderíamos fazer muito mais. E como igreja nós podemos fazer isso. Eu vejo que durante o período em que Eliseu serviu a Deus com humildade, recebendo de Deus através de Elias, servindo a Deus através de servir Elias, servindo fiel a Deus, surgiu um novo relacionamento na vida de Deus com Eliseu e de Eliseu com Deus. Eu tenho falado até agora de dois. Falei da independência do homem, falei da dependência do homem de Deus. Agora eu quero falar da terceira palavra, a interdependência de Deus com o homem, do homem com Deus. Interdependência é quando há uma dependência mútua. É quando há uma confiança mútua. Quando eu posso confiar em Deus e Deus pode confiar em mim. Existe interdependência no relacionamento quando eu posso confiar em você e você sabe que pode confiar em mim. Existe uma interdependência num casamento quando o esposo sabe que pode confiar na sua esposa porque ela já tem dado prova disso. E a esposa pode confiar no seu esposo porque ele já tem dado prova disso. Isso é uma interdependência. E Deus quer ter interdependência conosco. Deus não quer que somente nós dependamos dele, mas que nós tenhamos uma interdependência com ele, que ele pode confiar em nós também.
você está disposto a sacrificar esse relacionamento que você sabe que Deus não está presente nele e mesmo assim você continua? Será que Deus pode confiar em você? Será que você está disposta a sacrificar essa vida que você tem levado, que você sabe que não agrada a Deus, mas você não abre mão dela? Será que nós estamos prontos para ter uma interdependência com Deus? Quero mostrar para vocês os resultados da interdependência com Deus. A partir do capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos que aquele profeta Elias, um homem que não encarou a morte, um homem que foi levado aos céus, foi trasladado com vida aos céus. Antes dele subir aos céus, o seu filho Eliseu, o seu servo, o seu discípulo Eliseu, pediu a ele uma unção dobrada do seu espírito. E isso não é uma referência que ele queria ter muito mais do que Elias, é uma referência de eu vou dar continuidade ao seu trabalho. Na verdade, isso era quando um pai estava prestes para morrer, ele ungia, dava unção dobrada ao seu primogênito. Então o que Eliseu estava pedindo, que ele estava dizendo, eu quero ser o seu primogênito e dar continuidade nessa obra. Confia em mim. Ele pediu e Deus deu a ele essa unção. Por causa dessa interdependência, Deus podia confiar em Eliseu, por causa do coração de Eliseu. E Eliseu passou então a ser a voz de Deus em Israel. Passou a ser a presença de Deus em Israel. Passou a ser o poder de Deus em Israel. Quantos milagres não fez Eliseu? A Bíblia diz que ele multiplicou pães e alimentou homens. O mesmo milagre que Jesus fez. Operou maravilhas. Profetizou um filho na vida de uma mulher que não poderia ter filho. Depois esse filho morreu, ele ressuscitou essa criança. Eliseu foi o poder de Deus no meio do povo. A unção, a presença de Deus na vida daquele homem, a interdependência de Deus com ele era tão grande que mesmo depois de morto, quando seus ossos estavam na sepultura, foram sepultar um homem ali, quando ele deixaram o corpo, encostou naquele osso, o corpo ressuscitou, o homem voltou a viver. Por causa da presença de Deus, por causa dessa interdependência. E Eliseu da mesma forma que Elias fez para dar continuidade ao ministério profético, Eliseu separou um homem, um jovem, um moço para segui-lo, um discípulo chamado Geazi. E Geazi andou com Eliseu, viu os milagres que Eliseu fez, viu tudo que Deus fez através da vida de Eliseu. Mas tinha uma diferença. Geazi não foi o sucessor de Eliseu, por causa do coração de Geazi. Foi um homem que andou com Deus, foi um homem que presenciou os milagres de Deus, foi um homem que esteve no meio dos profetas, dos estudantes de profetas, foi um homem que ouviu a palavra de Deus, viu todo o poder de Deus, mas o seu coração estava no mundo.
conforme mandou Deus, indicou que ele deveria se jogar, nadar no Jordão por 7 vezes, mergulhar no Jordão por 7 vezes. E ali ele foi curado da sua lepra. E ele, em agradecimento, queria pagar a Eliseu por tudo que ele tinha feito. Eliseu não aceitou, falou: não quero. E este homem foi embora. Geazi viu naquele momento uma oportunidade para enriquecer. Muitas pessoas têm visto oportunidade nas coisas que Deus tem feito para enriquecer. Quantos homens de Deus têm tido uma vida assim? Quantos pregadores têm tido vida dessa forma? Mas todos eles caem. E quando este homem, Geazi, foi atrás de Naamã, Naamã deu a ele dinheiro. Geazi chegou, a primeira coisa que ele fez, mentiu. Ele falou: acabou de chegar 2 discípulos de profeta, 2 filhos de profetas com necessidade, e o meu Senhor mandou vir até ti buscar roupa e dinheiro. Então Naamã deu para ele dinheiro e deu roupas. E ele tentou esconder aquilo, mas Deus revelou para Eliseu, e Eliseu vai até ele e diz: por que você fez isso? Agora a lepra de Naamã seja em você e na sua família para sempre. E é isso que Deus tem feito. Deus tem trazido. Essa lepra representa o pecado na vida das pessoas. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja vivendo com a atitude de Geazi, com os traumas de Geazi, com os olhos do mundo lá fora, e os seus corações estão leprosos, precisando ser curados, precisando ter um encontro com Deus, precisando mudar a sua visão e colocar a sua visão em Deus e confiar em Deus e buscar uma interdependência com Deus. Quero mostrar mais uma dos resultados de uma interdependência com Deus. Todos nós passamos por luta na nossa vida. Eu sei que você tem luta na sua vida. Eu sei que você tem situações adversas e tem passado por lutas na sua vida. Quando nós temos uma interdependência com Deus, Deus nos dá vitória. Às vezes, quando as coisas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, o nosso inimigo vem contra nós ficamos desesperados. Como na passagem 2 Reis 6, que eu li para vocês, que esse jovem, ao ter visto o exército cercando ali para pegar Eliseu, o que ele fez? Ele desesperou. E muitas vezes, quando nós vemos uma derrota eminente na nossa vida, nós desesperamos. Nós não sabemos o que fazemos, e isso é normal, isso acontece. Mas nós temos que fazer o seguinte: nós temos que mostrar confiança em Deus. Nós temos que confiar que esse Deus vai nos dar vitória, que esse Deus é um Deus poderoso, que Ele nunca falha, que Ele nunca tarda, que Ele está do nosso lado. E na verdade o problema não era nem com esse moço. O exército estava ali para pegar Eliseu. E o próprio Eliseu fala para esse moço: não preocupa não temas, porque mais são os que estão conosco do
uma guerra nesse mundo espiritual. Infelizmente, nós não vemos com os nossos olhos, somente com os olhos da fé, e temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos. E o bonito disso é que o homem de Deus orou e Deus atendeu a oração. Eu tenho passado por várias pessoas que me perguntam: pastor, Deus atende todas as nossas orações? E a minha resposta é: sim, Deus atende todas as nossas orações. Somos super crentes? Não. Deixa eu te mostrar como que Deus atende todas as nossas orações. Toda oração que é feita segundo a vontade de Deus, Deus vai atender todas elas. Como é que as nossas orações são feitas segundo a vontade de Deus? Quando nós temos uma interdependência com Deus. Quando nós temos essa interdependência com Deus, Deus coloca a sua vontade no nosso coração. O nosso coração já não pertence mais ao mundo, já não está voltado nas coisas do mundo, mas está voltado nas coisas de Deus. Então eu vou orar para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida e tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento.